Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e muita saúde. Continuando, o, digamos, o prefácio do que eu falarei sobre a teoria da relatividade, eu estou tentando explicar a vocês a base das constantes. Uma constante verdadeira é uma constante que se aplica em qualquer meio. Agora, cada meio também possui sua constante, mas não se aplica em qualquer meio. Então, não é uma constante chamada universal. E Einstein cometeu o grande erro de dizer que a luz era uma constante universal, mas desde que fosse medida no vácuo do espaço, o que já é provado que não existe vácuo no espaço, porque se existisse, as naves solares não teriam tanta proteção contra furos de partículas de alta energia que vagam nesse meio. Bem, então eu vou dizer para vocês, eu estava falando de mergulho, e para você fazer um mergulho num lugar bom de mergulhar, onde você vai ver coisas interessantes, é necessário que você use um barco. Bom, usando um barco, nós temos uma peculiaridade no nosso organismo que nós estamos acostumados a ver coisas relativamente fixas, né? E no mar o barco chacoalha com as ondas, com o vento, com as correntes, e é muito, 90% das pessoas enjoam. E enjoando, vomitam, né? E tem todos os efeitos de um baita enjoo, e muitos nem gostam de andar de barco por causa disso. É para certo número de pessoas uma coisa muito desprazerosa. Então nós mergulhadores, tínhamos também mergulhadores que enjoavam, mas nós, como evitávamos, nós tínhamos um procedimento constante que era não se ater que estava no barco, levantar o olhar para um ponto fixo o mais longe possível, que esse ponto ficava praticamente parado em relação ao barco. Você então não sentia, você não via, teus olhos não eram sugestionados àquele descontrole de visão que causa o enjoo. Você tem que olhar para um ponto fixo, principalmente para o horizonte, e manter teu olhar ali e se esquecer que está no barco. Aí, com certeza, isso aconteceu comigo. Espero que quando vocês forem viajar de barco, usem esse meu conselho, que não é um conselho, é um consenso entre os mergulhadores, entre os barqueiros, que quando o enjoo começa a vir, eles têm que olhar para um ponto fixo e ir diminuindo a velocidade para ver se diminui o enjoo ou aumentar a velocidade para chegar logo ao fim da viagem e se livrar do enjoo, né? Mas ele pode, mesmo durante a viagem, se livrar do enjoo olhando para um ponto fixo longe, porque aí o nosso cérebro vai se desligar de que está num barco, entendeu? Você se segura bem e fixa um ponto que o enjoo some. Pode ser que não aconteça com vocês, mas com 90% das pessoas que eu conheci que agiam assim como eu agia também, porque tem gente que não enjoa, 10% não enjoa, mesmo com uma maior tempestade não enjoa, mas todos esses que eu conheci já eram barqueiros há muitos anos, então já tinham acostumado seu cérebro à viagem em barco. Mas quem viaja pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, e tem essa propensão, vai enjoar. Então, você está querendo fazer um passeio lúdico, né?
ver coisas bonitas e você ali passando mal. Então você sempre é orientado por alguém mais experiente a olhar para um ponto fixo e concentrar a sua atenção totalmente nele e se desligar de que está num barco. É a primeira coisa que você faça. Então, é uma maneira, uma maneira. Então, é uma feita, se você for fazer uma escalada, você tem que levar em conta que você está, ao contrário do mergulho, você está indo cada vez mais para uma área de ar rarefeito. Então você vai começar a sentir um cansaço estranho. E por incrível que pareça, para mergulhar você precisa de oxigênio, levar um tanque de oxigênio, da mesma feita, dependendo da altura que tu pretendes atingir numa escalada, você tem que levar alguma coisa com oxigênio para você respirar e se recompor, porque você vai sentir-se mal, vai sentir-se desfalecer, vai sentir-se tonto, vai sentir-se cansado ao extremo e o oxigênio é necessário para recompor o seu estado físico. Então nós vemos dois meios altamente distintos, um compressivo e outro tendendo ao expansivo, ao vácuo, né? A ausência do elemento que você está respirando, que está ficando rarefeito. Então você, de mesma feita, deverá levar consigo alguma coisa, um balão de oxigêniozinho, não precisa ser muito grande, porque a recomposição nesse caso é rápida, e servir-se disso para poder voltar. E quando voltar, você volte com cuidado, porque você vai estar fragilizado e você tem que voltar, procurando voltar por onde você foi, né? Porque por ali você sabe que tem passagem. Essas são dicas assim simples, mas que são pertinazes ao que eu vou falar. E assim eu fico por aqui de novo e desejo a todos muita saúde e paz.